Salve cervejeiro! Estamos aqui de volta, né? Aqui o Cal da Family Beer. E hoje nós vamos falar dos 4 elementos importantes da cerveja, que é a água, o malte, o lúpulo e a levedura. A água, às vezes a gente não dá assim, muita importância para a água, mas a água ela é de 90% a 95% do total da cerveja. Então ela é fundamental, e principalmente em relação à sua qualidade. Isso a gente vai detalhar posteriormente. O malte, ele engloba, assim, ele tem uma composição que ele define o tipo da cerveja que você quer, que você vai querer degustar, né? Que você vai preparar tal, e vai degustar. Então tem uma composição de maltes que para você chegar em cada resultado desejado. O lúpulo ele tem, o lúpulo é aquele que dá aquele amargor para a cerveja. Então ele tem de amargor, como eu falei, e ele tem o lúpulo de sabor, que é o aromático. E também a levedura. Então para cada tipo de cerveja tem uma levedura própria. Como eu disse, né, os 4 principais elementos, né, água, malte, lúpulo e levedura. Então a gente vai falar um pouco da água. Nós mesmos, né, assim, quando nós começamos a fazer a cerveja, preparar, então a gente procurou assim, porque a gente fez, né, um curso tal, direcionado, e falou da importância da água, né? E o que acontece? No início a gente usou assim, água mineral. Então a gente foi qual que era o ideal, uma água que a gente assim tem uma procedência, ela tem lá uma composição tal, e a gente sabe que é uma água mais neutra, né? Então a gente usou por várias vezes. Aí a gente foi até se arriscando, procurando aqui e tal, e a gente acabou adquirindo um filtro, né? Esse filtro que ele carvão ativado e tal, ele elimina o cloro, ele elimina assim bastante impureza. Não é ainda o ideal, mas a gente já conseguiu um avanço, né? Em relação a somente a gente comprar um galão de água mineral. Cal, e se eu só usar água da torneira, é viável ou não é viável? Então, não é recomendado, né? Porque ela vem como ela é pega, essa água, ela é água bruta, né? Que é água direto da natureza, lá do rio. Ela é pega, ela é feito todo um tratamento tal para ser distribuída. Então, ela tem assim fortes elementos químicos que vão alterar no sabor da cerveja. Então, por isso que a gente fala que até para iniciar tal, é melhor sempre a água mineral. A água mineral, pelo menos, ela tem um controle maior, tal, e ela já tem ali toda a sua composição. Aí, você tendo um filtro, né, que consegue deixar essa água de uma qualidade melhor, a gente, né, isso já vai refletir também na nossa cerveja. E tanto a água de processo, que é a água que a gente prepara a cerveja, quanto a água de lavagem. Só que isso aí a gente vai ver posteriormente como funciona. Cal, quer dizer então que a água potável é boa para consumo do ser humano, mas não necessariamente boa para fazer cerveja? Exatamente. Ela assim, é que pelo tratamento que ela tem, esses produtos que ela tem, né, esse tratamento químico, né, ele na hora de preparar a cerveja, ela acaba gerando sabores que não são muito agradáveis para a cerveja. Não que não dá para fazer, dá para fazer, não tem problema nenhum. Só que acontece, ela vai alterar o sabor da cerveja, ela vai deixar tipo lá na frente tipo um gostinho que lembra assim remédio, né, uma coisa assim. Então não é o ideal. Cal, agora me fala uma coisa, você falou das águas e tal, qual que é interessante então para quem está começando? Qual que ela usa? Água mineral, água de torneira, compra um filtro? O que é melhor para começar? Olha, todo o processo da cerveja, ele é bem, assim, a gente precisa de bastante atenção. Então, para a gente não ter problema com a água, vamos partir de início para água mineral. Aí pelo menos em relação à água a gente não vai ter problema. Isso é o ideal. E água mineral então resolve o problema para mim iniciar o processo? Resolve, perfeito, resolve. Porque até o controle de qualidade, né? Lógico, ninguém quer fazer uma cerveja ruim, mas o nosso controle de qualidade caseiro, né? Assim, para cerveja artesanal, para tomar com a família, com os amigos, né? A água mineral é perfeita, dá para a gente usar assim sem problema nenhum, pode usar sem medo. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o malte.
O que é, na realidade, o malte? O malte, ele é o que dá o sabor, né? O aroma, a cor e o corpo para a cerveja. Então, basicamente, o malte é o malte de cevada. E o que acontece? Como foi descoberto, né? Como que assim, é a história disso, né? Que os maltes eram colocados umedecidos e quando ele começava a brotar, aí era parado esse processo. Por quê? Porque quando ele começava a brotar, ele soltava toda a sua parte boa, que é a parte dos sabores e dos açúcares. E esse processo era interrompido para que eles fossem utilizados na produção da cerveja. Então, quando é feita a cerveja, quando se separa a casca da farinha, essa farinha, na realidade, que fica dentro dele, a parte interna do malte, no processo da fabricação da cerveja, na braçagem, são retirados todos os açúcares desse malte. Cada malte é preparado de forma diferente. Ele é passado por um processo que ele vai sendo torrado. Em cada nível de torra que ele tem, ele vai gerar um sabor diferente. Nesse sabor diferente, aí vão se criando os estilos de cerveja, fazendo a composição com maltes que tem um pouco menos torrados, com os mais torrados, tal. Então é feito assim, para cada tipo de cerveja é feita uma composição para se chegar no resultado final, que, como eu disse, é o que dá o corpo, o sabor, o aroma, né, e a cor da nossa cerveja. O malte é a mesma coisa que lúpulo? Não, o que é lúpulo, o que é malte? Não, o malte, ele é diferente do lúpulo, né? O malte, ele é o que vai dar, é a braçagem, que na realidade o malte é como se fosse, assim, sabe aquele arroz com casca? É a mesma coisa. Então, tem o processo de moagem, é separado a casca desse interior dele, e o que acontece? No processo de braçagem, você coloca toda a composição que você tem dos maltes, né? Dos cereais maltados, né? E nesse sistema de braçagem são retirados todos os açúcares desse malte. Por que tira o açúcar? Porque esse açúcar, lá no processo, que a gente vai ver também, lá no processo de fermentação, ele vai se transformar em álcool. E o lúpulo, ele vem, a gente vai falar disso mais detalhado na próxima etapa, mas o lúpulo também é importante porque ele dá aquele amargorzinho da cerveja e também um sabor aí bem definido para ela. Carl, qual então são as principais características dos tipos de malte que ele traz para a cerveja? Né? Olha, os maltes, eles trazem o teor de açúcar, o sabor, a cor e o aroma da cerveja. Isso aqui, assim, a função principal do malte, né? Dos maltes, né? Porque nunca é feito com um malte só. Carl, e o que é o lúpulo? O lúpulo, ele é uma planta, né? Que ele, principalmente, ele dá em regiões mais frias, né? Ele é uma planta que depois ele é transformado, ele é processado. Quando a gente faz a cerveja, ele é tipo um tubetezinho, assim. Então, mas o que? Ele é colhida essa planta no ponto ideal de colheita, ele é colhido e todo processado e ele depois compactado, então ele vira uns tubetes. Então ele na realidade, no processo de fabricação da cerveja, vai bem pouco do lúpulo, mas ele é fundamental na cerveja. Sem o lúpulo, a cerveja não é cerveja, porque faz parte é tão importante quanto a água e quanto o malte que a gente falou. O lúpulo, ele tem assim, 2 lúpulos que são... Depois do processo de braçagem vem a fervura. A fervura normalmente é em torno de 1 hora. E o que acontece? Começou a ferver, a gente coloca o lúpulo de amargor. Tem uma quantidade para cada receita, para cada quantidade de cerveja que a gente vai fazer. Na fase de fervura, você coloca... começou a ferver o mosto, você coloca o lúpulo de amargor. E esse lúpulo de amargor, ele vai ficar ali 45 minutos fervendo junto com o mosto.
e ferve e tal. Nos últimos 15 minutos, normalmente, a gente coloca o lúpulo aromático, que esse lúpulo também, para cada tipo de cerveja, ele é específico. Ele é fundamental também no sabor da cerveja. E o que acontece se não pôr lúpulo na cerveja? Então, a cerveja perde aquela parte boa dela, que é aquele amargor, né? Aquele sabor característico, né? Eu acho que, assim, ela até dá para continuar o processo, faz tal, mas ela perde aquele gostoso da cerveja, porque principalmente na cerveja artesanal, o que ela tem de diferente da cerveja comercial é aquele amargor que ela tem, e às vezes algumas receitas que tem um amargor até bem acentuado. Carl, eu li também que o lúpulo funciona como uma espécie de conservante. Será que é por isso então que as cervejas IPA têm o lúpulo bem forte, cara? Exatamente, até essa história, né, da cerveja IPA, né, que é a Indian Pale Ale, o lúpulo era um conservante natural. E o que acontece? Essa cerveja era feita na Europa e saíam aqueles navios que eles iam até a Índia. Então, e o que acontece? E bebida sempre fez parte da história, né? Tem homem, tem bebida, né? Então, como a bebida faz parte, o que acontece? Para quem gostava da cerveja e para que ela durasse, porque a viagem de navio ela é bem longa. Então, o que acontece? Eles colocavam, faziam uma cerveja bem lupulada, como ela é um conservante natural, ela durava toda a viagem até chegar na Índia. Então eles tinham cerveja para beber em toda a viagem. Por isso que o lúpulo, além desse sabor, né, maravilhoso que ele dá na cerveja, ele também ele tem essa característica de conservar a cerveja. Carl, e o que é a levedura? Ó, a levedura, assim como os outros processos na fabricação da cerveja, ela é muito importante. Você, depois que fez a fervura com o lúpulo, você resfria a cerveja até a temperatura ambiente e coloca no fermentador e a gente coloca a levedura. Para cada cerveja tem um tipo de levedura específico. E o que acontece? Aí é que está a mágica da cerveja, que é o quê? Transformar todo o açúcar extraído do malte, transformar em álcool. E depois de transformado esse açúcar, né, a união da levedura com o açúcar transforma no álcool. Daí é que se tem também que consegue se obter o teor alcoólico da cerveja. Porque a gente mede, antes da fermentação, a gente mede, tem uma medida que a gente vai ver futuramente também, uma medida para se calcular o teor alcoólico da cerveja. Por quê? Depois lá de 7 ou 10 dias, tal, que você tiver fermentando a sua cerveja, a gente vai tirar e vai medir novamente. Essa diferença que tem nessa medição feita, a gente calcula e chega no teor alcoólico da cerveja. Então, a levedura, ela é fundamental no processo da cerveja. As leveduras, elas trabalham por nós. Por quê? Elas fazem o álcool e fazem também o CO2, então, para a nossa cerveja. Então, elas, enquanto a gente coloca lá, aí, no momento da gente descansar, ela que está trabalhando ali pela gente. Nós temos vários tipos de levedura. As leveduras de cepas neutras, cepas frutadas, cepas fenólicas, cepas maltadas e cepas secas. E cada uma é específica para um tipo de cerveja. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Curtam, compartilhem os nossos vídeos e nos sigam nas redes sociais. Valeu, até a próxima. Obrigado.